Olá, boa noite a todos. Estamos aqui começando a nossa atividade com uma convidada super especial, a Carla Capella Moraes. Nós hoje vamos discutir um tema muito interessante que é a inteligência artificial no meio jurídico. Aqui anunciando, então, com esse evento, os primeiros passos de um novo curso de especialização do Instituto de Direito Romeu Filipe Bacelar, que é o curso de especialização em Direito Digital e Governo Eletrônico. É uma novidade no mercado, uma novidade no meio acadêmico, mas que a gente acha que é a nova onda que vai surgir, que na verdade vai surgir, não, porque nós não estamos mais falando de futuro, estamos falando de presente já, com novos conhecimentos, novas abordagens, e a ideia é a gente inovar com esse curso de especialização em Direito Digital e Governo Eletrônico, e para isso a gente pensou, o que a gente vai fazer para inaugurar essa nova fase? Aí a gente pensou, vamos trazer alguém que entenda do assunto na prática, que esteja trabalhando com isso, seja uma autoridade no assunto, não só com um amplo conhecimento teórico, mas que também tenha um conhecimento prático, para mostrar que esse, como eu disse, não é mais um assunto de futuro, é um assunto já de presente no meio jurídico, e, enfim, não só no meio jurídico. A Carla Capella Moraes, ela é fundadora de uma importante empresa, ela é CEO da Co-Inteligência Jurídica, uma Lautec que é uma das mais importantes do Brasil atualmente, está revolucionando o mundo jurídico justamente por usar a inteligência artificial na nossa área, o que é algo ainda muito obscuro para nós, que somos juristas clássicos, meio conservadores até, como é o meu caso, que estou fazendo uma mudança de paradigma, porque eu sou originalmente professor de direito administrativo, e estou tentando aprender cada vez mais, e estou meio fascinado por esse mundo digital. Né? A Carla também ela tem sido muito reconhecida nacional e internacionalmente. A IBM, na realidade, a reconheceu como uma das 35 líderes globais pioneiras em inteligência artificial para a área jurídica. Ela foi a única mulher da América Latina contemplada na edição agora de 2020 do prêmio IBM Women Leaders in Artificial Intelligence, para mulheres que se destacaram justamente no uso da inteligência artificial para impulsionar a transformação, o crescimento, a inovação na nossa área. E, além de tudo, ela é, né, advogada, como a gente, né, oriunda da advocacia, diretora executiva de um importante escritório, Raimundo e Capella, na área de seguros. E, enfim, nós estamos muito satisfeitos, agradecemos muitíssimo a Carla de ter aceito o nosso convite, ter achado um espaço na sua agenda, que eu sei que não é fácil para poder vir falar aqui com vocês. A ideia é a gente faz, a Carla fazer uma exposição inicial a respeito dessa temática, e depois a gente ter um espaço aqui para resposta, para algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas dúvidas que vocês possam ter. Então, eu agradeço muitíssimo a presença de todos nesta primeira grande atividade do Instituto Bacelar, agora na sua versão online, e, enfim, passo a palavra para Carla iniciar as atividades. Olá, boa noite a todos, boa noite a todo mundo que está assistindo. Eu vi até que tem gente aqui que não conseguiu se inscrever, quer se inscrever agora. Enfim, bom, gente, eu vim aqui para... Meu nome é Carla Capella Moraes, como já fui apresentada, né? Queria agradecer o espaço, é muito legal estar falando aqui com vocês sobre tecnologia para a área jurídica. E eu fui convidada para dar uma visão geral da importância, e eu digo visão geral porque seria impossível a gente falar tudo sobre inteligência artificial em uma hora, né? Mas para dar uma visão geral dessa necessidade de mudança de mindset que a gente precisa ter. Eu sou advogada, assim como algumas pessoas que estão aqui assistindo. A minha empresa nasceu do spin-off de uma necessidade do meu escritório de advocacia, tá? Hoje eu sou CEO do COI, então estou totalmente direcionada à operação do COI, até porque não seria possível tocar duas operações, né? Mas a nossa tecnologia, ela nasceu da necessidade de um caso prático. A gente tinha uma seguradora, cliente, que do dia para a noite me procurou dizendo que a remuneração iria mudar. E a partir dali eu precisava performar mais. A minha primeira busca foi para entender onde eu estava falhando. E aí eu redesenhei fluxo, reaprendi, aprendi como eu tinha que usar a gestão. A gente foi pioneiro na utilização de metodologias ágeis, de Scrum,
lá em 2014, né, acho que se não o único, mas pelo menos um dos poucos escritórios que aplicou metodologia ágil lá em 2014, né? A gente aplicava também design thinking, tem vários conceitos que, inclusive para mim, naquele momento, esses nomes não existiam. E é engraçado, porque à medida que você vai desenvolvendo as coisas, elas vão começando a ter nome. E aí você vê, né? Poxa, eu não sabia disso, sei fazer, mas eu não sabia que se chamava desse jeito, né? Isso aconteceu, inclusive, recentemente, mas eu já chego nesse assunto. Então, para mim é muito legal poder vir falar aqui com vocês, porque é muito clara a mudança que o mundo está passando, né? E se a gente fizer um apanhado histórico, a gente vai ver que toda tecnologia exitosa foi posterior ou foi precedida por uma grande peste, né? Gripe espanhola ou por uma grande tragédia. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Então, tudo isso gera, agora com o Covid, que gerou a necessidade das pessoas se reinventarem, seja usando ferramentas que já existiam, seja adotando ou criando novas ferramentas, tá? No nosso caso, a gente criou uma ferramenta que ela é uma integração de algumas coisas que já existiam. Eu li agora na revista do MIT, isso tem um nome, eu nem sabia, de novo. Eu criei algo que eu não sabia como se chamava, tá? Chama Digital Twin, né? Gêmeos digitais. E o que isso quer dizer na prática? É uma tecnologia que ela, no meu caso, né? Ela busca a informação na justiça. Depois que ela busca a informação na justiça, ela inclui essa informação dentro do sistema. E uma vez que ela inclui essa informação no sistema, ela dispara o que as pessoas devem fazer para que elas tomem decisão a partir disso. Tudo isso é feito de ponta a ponta, com inteligência artificial, em vários níveis diferentes e de maneira 100% automatizada. Por que eu estou falando de níveis de inteligência artificial? Porque quando a gente fala em inteligência artificial, é a mesma coisa que falar, eu estudei direito civil, estudei direito tributário. É tão amplo que se torna, vira um gap você falar, eu fiz direito civil. Quando a gente sai da faculdade, quem gosta de direito civil, como eu sempre fui civilista e trabalhista também, mas quando a gente sai da faculdade, eu sei direito civil. Ninguém fala, eu sei direito civil, diz, eu estou me direcionando a direito de família, eu estou me direcionando a consumidor, aí vai, não estou me direcionando a tal outra área. Na inteligência artificial e na tecnologia não é diferente disso, tá? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando do quê? É uma grande caixa onde cabem desde algoritmos mais simples até algoritmos que aprendem com o uso com as atuações do usuário e algoritmos que conseguem compreender e, a partir dessa compreensão, aprender novas coisas, independentemente da conduta do usuário, tá? Por exemplo, esse caso da conduta do usuário. Netflix, quem assiste, já viu lá que você classifica. Isso é uma maneira de ensinar uma máquina as suas preferências. Tem a tecnologia de visão computacional, que ela lê uma imagem, ela é capaz de extrair algo daquela imagem, né? Tem até um laboratório em Stanford que é justamente isso, reconhecer a imagem de um gatinho, foi um experimento. E mostrou-se várias imagens até saber que aquela imagem do gatinho era um gatinho. Então, isso é um treinamento de máquina para a visão computacional. Tem o treinamento de machine learning, que é aquele que é aprendizado de máquina, num conceito mais geral, e ele tem vários níveis. Tem visão, tem aprendizado profundo, e aí segue, né? Isso tem uma série de vertentes de aprofundamento do entendimento do conceito. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de tudo isso, né? E quando a gente fala em algoritmo, quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando de evolução. A gente está falando de um novo passo que o mundo está tomando, um novo rumo que o mundo está tomando. Por que isso está acontecendo? Quando a gente fala em inteligência artificial, ela é um fato que é o único meio hoje de você ler a quantidade de dados que existe no mundo de maneira rápida que gere alguma inferência, tá? Por que eu estou dizendo isso? Hoje a gente tem, por exemplo, na internet, nos aplicativos, nos streamings, uma quantidade de dado massiva sendo produzida. Até tem a LGPD para cuidar dos dados, tem todo um arcabouço legal para que isso aconteça.
O que ninguém fala para a gente, ou pelo menos não falam de maneira muito clara, é que todos esses dados, por alguma razão, precisam ser lidos, né? E aí segue um exemplo de um dado que já é lido, que as pessoas estão, nossa, por que não pode, LGPD, nananana, e que já é feito, independentemente da tecnologia usada, já é feito. Por exemplo, quando a gente tem uma especificação de um plano de saúde para calcular o preço, isso é feito a partir de um cálculo atuarial, um cálculo estatístico. Esse cálculo estatístico leva em consideração dados que são gerados pelo usuário. Isso sempre funcionou assim, tá? Desde que existe seguro, lá na Inglaterra antiga, existe isso, na época das caravelas, expansão comercial, existe isso, né? E os cálculos, eles só vieram evoluindo. Agora os dados vão ser analisados para dar crédito para as pessoas. Na Inglaterra, isso é uma realidade já há um tempão, né? Então, todas essas coisas que hoje estão tomando uma vertente de agilização, os dados, eles já existem, já funcionam de uma determinada, da mesma maneira. O que se pretende é que com esses algoritmos, essa análise seja mais eficiente e mais rápida. É aí onde entra a inteligência artificial. Uma outra coisa muito importante de se falar é que quanto melhor o input, ou seja, quanto melhor a base de dados examinada, melhor o output. E o que é uma ótima base de dados examinada, a ser examinada? É uma base que está estruturada, ou seja, que a maioria dos dados está como se tivesse numa leitura mais simples, numa planilha. Estou dizendo a planilha para dar uma ordem mais visual aqui para vocês, mas, enfim, formulários, pronto, acho que seria o melhor nome. E o que é um dado não estruturado? É o dado que a gente conhece, né? É a petição, o que está escrito na petição, o que está escrito nos andamentos processuais, que cada sistema escreve de um jeito, né? O que está nas imagens. Isso é uma linguagem não estruturada, que precisa ser lida para que se gere algum tipo de inferência e que essa inferência gere outros resultados, tá? E que são, a priori, são resultados que não são nocivos à sociedade. Eu desconheço alguém que criou uma tecnologia com o objetivo de ser ruim, de ser antiético. Aquele, não, vou fazer aqui destruir o mundo. Não. As tecnologias são criadas para melhorar o mundo. Se no meio do caminho tem uma pessoa que vai ali e faz alguma coisa, faz um código que seja que discrimine pessoas por qualquer razão, que para mim é uma coisa absurda, né? Qualquer tipo de discriminação para mim é absurda. Mas o objetivo, quando você codifica, não é que você crie um algoritmo que vá discriminar pessoas, que crie um algoritmo que vá tornar situações piores. Muito pelo contrário, você cria algoritmos para que eles facilitem o mundo, né? No caso da nossa ferramenta, a gente criou uma dinâmica de uma ferramenta que o objetivo é agilizar a vida dos operadores jurídicos, agilizar a vida de quem detém os dados, né, dos usuários. Então, assim, quando a gente fala nisso, a gente está falando em fazer com que o trabalho que é extremamente manual deixe de ser, fazer com que um trabalho que é muito lento deixe de ser. Exemplo, uma pessoa para analisar um processo, um advogado para analisar um processo, ele gasta pelo menos 2 horas. Norma, que é a nossa tecnologia que faz essa análise processual, ela leva 6 segundos. E eu vejo uns artigos meio sinistros dizendo, não, porque a competição com a inteligência artificial... Gente, não dá para competir. Coisas diferentes não podem ser comparadas, muito menos podem competir, não tem como competir. Você não tem como competir com um exame feito em terabyte com o que é feito por um cérebro humano. E é o que eu sempre falo, em todas as palestras que eu já fiz, em todas as entrevistas que eu já dei, em todas as palestras internacionais que eu já fiz, é o que eu sempre falo. A tecnologia está aí para ajudar pessoas. Ela não está aí para criar problema para pessoas. Ela não está aí para derrubar pessoas, né? E aí a gente pensa, não, mas na época da primeira Revolução Industrial, todo mundo falava, muita gente vai perder o emprego. Todo mundo se adaptou. Na época da segunda Revolução Industrial, todo mundo vai perder o emprego. Todo mundo se adaptou. Na época da primeira expansão comercial, da época das caravelas, das viagens, nossa, todo mundo vai se perder, a gente agora está descobrindo que a Terra é redonda, que o negócio vai dar tudo errado.
todo mundo se adaptou, inclusive expandiu o horizonte, né? Então, a mesma coisa acontece com o uso da tecnologia. O ponto é que tudo que é novo é assustador, por uma razão muito simples. A gente não conhece, tudo que é desconhecido é assustador. A gente tende a pensar que, nossa, que coisa, o que de nefasto pode nos trazer. E a gente sempre esquece do que positivo pode nos trazer. Isso é até um aspecto da natureza humana, né? E se não fosse esse aspecto, a gente ainda era nômade. É porque as pessoas precisam e tendem a se acomodar, que a gente não é nômade e a gente faz as coisas melhorarem. Né? Isso é natural do ser humano. O que a gente não pode é entrar numa lógica negacionista de que a tecnologia vem aí para se aliar ao ser humano e que vai fazer com que o trabalho de um ser humano passe a ser exponencial. A gente tem, né, todo mundo escuta muito essa a indústria 4.0, a indústria agora 5.0. O que isso quer dizer? Significa que você, aliado à tecnologia, vai conseguir fazer coisas que hoje você não consegue, porque é humanamente impossível. Então, é humanamente impossível para um ser humano, por mais sênior que ele seja, e aí eu vou dar o exemplo da área jurídica, tá? Poderia trazer outros exemplos da área médica, por exemplo, mas vou falar mais do que eu conheço. É humanamente impossível para um ser humano, um advogado, sênior, enfim, examinar 1.000 processos detalhadamente em um dia. Examinar 10.000 processos detalhadamente em um dia. 1 milhão de processos, 100 milhões de processos, que é mais ou menos o que a gente tem na justiça. Isso para um advogado é humanamente impossível. Para a máquina é possível. Então, quando a gente fala em tecnologia, é isso que a gente quer dizer. Não tenham medo da tecnologia, tá? Outra coisa, a tecnologia, ela é embarcada em muitas outras coisas. Eu escuto muito. Quanto é uma licença do COI? A gente, por exemplo, a gente não trabalha com licença. Por uma razão muito simples. Quando a gente fez uma opção tecnológica, a gente entendeu que a tecnologia ela tem que ser full. Para uma tecnologia ser full, ela normalmente gira em nuvem, gira em serviço. E isso, por si só, já é uma quebra de paradigmas do mercado. Tá? Ainda estamos em 2021 e ainda é um cenário estranho para o advogado entender o que é rodar em nuvem. Muito embora ele não entende que é para rodar em nuvem as informações dos processos, enfim. Mas ele deixa o dinheiro dele no banco, que é em nuvem. Então, isso é contraditório. Isso não faz muito sentido. E até que as pessoas compreendam isso, existe um lapso de tempo, existe uma adaptação do mercado para que isso aconteça. Né? Existe um gráfico que fala das pessoas que adotam antes, das pessoas que adotam quando alguns adotam, dos que adotam quando quase todo mundo adotou, e dos negacionistas que não vão adotar mesmo. E o ponto é que, como o futuro se desenha sendo totalmente tecnológico e muito rápido, muito veloz, né? Isso significa dizer que os negacionistas vão sair do mercado. Por uma razão muito simples, eles não vão conseguir trabalhar. A gente vive numa dinâmica, e o mundo todo vive numa dinâmica de mercado. Na hora em que o mercado exige uma adaptação, e aí quando fala mercado, a gente está falando do cliente, a gente está falando do cliente interno e do cliente externo, né? O cliente interno são os funcionários, o cliente externo são os consumidores. Eles vão ditando as regras, tá? E quem não vai se adaptando a essas regras vai sendo eliminado do mercado. Por que eu estou falando dessa visão? A Gartner, ano passado, previu como tendência para 2021 o conceito de experiência total. O que é experiência total? Não é mais o customer experience, é a experiência total. Então, eu não falo mais de experiência do cliente, eu falo de experiência total. O que quer dizer experiência total? É que eu vou estar de olho no que meu cliente acha, ou seja, eu vou trabalhar para ser a melhor experiência para ele. Eu vou estar de olho no que o meu cliente interno acha, ou seja, eu vou gerar a melhor experiência para o meu funcionário, e passa por várias questões. Eu vou estar alinhado com as melhores práticas de mercado e eu vou estar alinhado com o que os meus fornecedores acham. Então, eu vou ter que atuar em tantas frentes que ou eu vou conseguir ser muito eficiente em tudo isso, ou a minha empresa vai para a bancarrota, por uma razão muito simples. E todo mundo tem visto isso.
acontece um cenário de um funcionário que se queixa de uma empresa na internet. Rapidamente, todo mundo vem e ataca aquela empresa. Às vezes, inclusive, indevidamente. Né? Existe, o cancelamento virtual está sendo amplamente discutido em termos jurídicos até. Uma empresa que não é uma empresa que adote políticas não discriminatórias. Essa empresa é amplamente questionada. Uma empresa que não admita, a gente teve o caso do CEO que declarou lá, fez uma fala muito infeliz, né? E aquilo ali criou um problema para a empresa. Né? Não foi um problema de imagem para aquela pessoa, foi um problema para a empresa. Então, enquanto a gente tiver uma lógica negacionista de que essas mudanças existem, de que esses conceitos existem e já estão sendo usados, a gente vai ficar igual aquela grávida que não se preparou para o parto, não fez pré-natal e teve o neném no banheiro. E aí o que acontece? O neném vai viver do mesmo jeito, né? A única coisa é que você vai estar menos preparado e vai chegar depois. E é isso que a tecnologia quer evitar. É isso que a adesão a novas tecnologias quer evitar. Quer que as pessoas se adaptem o quanto antes para que aquilo não seja uma dor, não seja um sofrimento. Eu tenho clientes que hoje rodam full digitalmente. Tá? O que é que isso significa? Eles devolveram suas sedes e funcionam full no COI. Durante a pandemia, a gente lançou uma sala virtual, onde as pessoas conseguem se comunicar sem ter que sair do sistema. E isso foi algo tão disruptivo, junto com o que a gente já tinha, né, que é essa lógica de digital twin, e isso complementa a lógica de digital twin. Isso foi tão disruptivo que eu tenho alguns clientes que resolveram não ter mais sede física, tá? Então, é um novo mindset para uma área que é extremamente conservadora. E é isso que a gente defende. Eu sou advogada. Ah, Carla, mas você tem uma startup, você tem uma mente mais aberta. De fato, eu tenho uma mente muito aberta. De novo, implantei um modelo de gestão em 2014 que agora ele está sendo disseminado, né, que é o Scrum, de metodologias ágeis. Mas o ponto é que, mesmo que você seja uma pessoa mais retraída a abraçar novas tecnologias, você precisa estar aberto a isso, porque senão você vai ser eliminado do mercado. É igual a quando começou a ter o computador. Eu lembro da época, eu cheguei a pegar alguns autos, não fui da época que digitava, mas que fazia na máquina de datilografia, mas eu lembro da época de ter pegado alguns autos, lá em 2000, quando começou a parte de digitalização da justiça, tinham ainda alguns autos que eram escritos na máquina de datilografia. Eu tive uma chefe que ela disse, a gente passava noites e noites varadas para escrever uma peça. E isso o computador mudou. Eu lembro que na época foi um caos, porque como assim o computador vai tirar o emprego de muitas pessoas? Quem fazia datilografia passou a fazer digitação. E isso foi se sucedendo. Hoje você não precisa nem disso. Você dita lá e vai ser anotado e vai ser feito e você não precisa mais nem escrever nem nada. Então, quanto mais as pessoas negam, mais o negócio existe, mais acontece a tecnologia. E quanto mais as pessoas aceitam isso, mais de maneira antecipada elas vão se adaptar ao mercado, né? Agora com o Covid, uma tecnologia, inclusive foi uma empresa que foi muito valorizada, as ações subiram, foi o Zoom. O Zoom já existia, a tecnologia de conversas virtuais já existia, mas as pessoas não usavam. Hoje é impensável você, dentro de uma empresa, um comercial de uma empresa, dizer, eu me pago uma passagem aqui que eu vou lá, sei lá, eu tô aqui no Sul, vou lá no Nordeste fazer uma prospecção. A empresa vai dizer, como assim? Por que você não vai fazer por vídeo chamada? Então, até o ano passado, até um ano atrás exatamente, isso não seria pensado. Isso seria, claro, vamos emitir a passagem. E agora é impensável se fazer isso. Há um ano atrás se discutia orçamento público dentro de um determinado viés. De vamos reduzir alguns fóruns, porque tem um custo alto. Agora, o simples recolhimento aumentou muito a produtividade do judiciário e mostrou que não se precisa de estrutura física, ou seja, um valor que pode ser diminuído para os contribuintes, apenas porque se adotou tecnologia. Então, assim, as pessoas que continuarem negando isso estão só escondendo a verdade. Tipo,
A Terra é redonda. Quem ficar negando a Terra é redonda, infelizmente, vai se esconder de uma realidade. O céu de manhã é azul. De manhã o sol nasce. É uma realidade. Se a pessoa fica, não, de manhã o sol não nasce, só não muda o fato de que o sol nasce, entende? É a mesma coisa com a tecnologia. As pessoas que, não acredito que a inteligência artificial vai mudar o mundo. Vai, já está mudando. A área médica funciona e roda muito bem com inteligência artificial, a área jurídica funciona muito bem com inteligência artificial, engenharia funciona muito bem com inteligência artificial, e aí segue-se vários outros exemplos, tá? O ponto é, o quanto de inteligência artificial você quer trazer para a sua vida? O quanto de análise, de velocidade de análise de dados você quer trazer para a sua vida, né? E aí eu escuto muitas pessoas falando de jurimetria, e de uma jurimetria de algo que já aconteceu, sem pensar em algo que vai acontecer, né? A jurimetria, ela prevê para eu impedir o que vai acontecer. Tá, mas e se você tiver a informação just in time? Talvez isso te dê um poder decisório maior. Então, assim, só que isso tem desafios anteriores, por exemplo, que a gente cumpriu, que é unificar todos os sistemas da justiça, unificar a emissão desses documentos, a visualização numa interface simples, né? Anotar o que vai acontecer depois, sugerir o que vai acontecer depois. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, ela tem uma amplitude muito grande, ela tem um alcance muito grande, e ela pode gerar uma velocidade de leitura de dados muito grande. Eu fiz uma entrevista, tá até no blog da IBM, para o Forrester Internacional, falando justamente sobre isso, né? A gente tem hoje ainda, quem trabalha com inteligência artificial, quem trabalha com estruturação de banco de dados, que é uma premissa para a inteligência artificial funcionar bem, ainda tem uma dificuldade muito grande em analisar esses dados, transformar eles em uma informação de valor, né? Um dado que ele não pode ser lido, ele não gera informação de valor. Um dado que não pode ser lido massivamente, ele não gera informação de valor. E nós estamos numa época, veja, informação sempre foi poder, mas a gente está numa época que informação veloz é mais poderoso do que apenas informação é poder. Informação veloz, informação assertiva, tem um poder muito grande se a gente pensar nas necessidades que nós temos no dia a dia. Exemplo, a gente teve agora e está vivendo uma época pandêmica. Será que se a gente analisar todos os períodos anteriores, não existe um padrão nisso, um padrão na elaboração das vacinas, um padrão nos tempos disso para ver um encurtamento? Óbvio que existe, né? Inclusive os cientistas se baseiam nisso para tomar as decisões e as medidas que estão sendo tomadas. Quando a gente analisa um processo judicial, não é diferente. Quando a gente analisa um processo administrativo, não é diferente. A diferença é que eu vou ter uma informação muito pouco estruturada, acho que a medicina também atravessa isso, né? Muita coisa manuscrita, muita coisa digitada, mas eu preciso fazer análise disso para criar novas regras, criar um novo viés de entendimento, trazer mais inovação, porque eu entendo que o advogado a advocacia é uma das profissões mais inovadoras, né? A gente pega uma lei, interpreta ela e propõe uma tese a partir dali. Não existe nada mais inovador do que isso. Você pegar uma coisa que existe e pensar de uma outra forma. Isso é inovação, tá? Inovação é você criar algo novo a partir de algo que já existe, né? Então, assim, o advogado, ele é extremamente inovador. Então, é com base nessa premissa, e isso é até uma contradição, o advogado ele é tão inovador, mas ele não aceita a inovação. Isso é algo para se pensar. Por que que o advogado acha que a inteligência artificial é algo tão dantesco, quando, na verdade, vai ser um grande aliado dele na resolução de problemas? Porque ele vai substituir pessoas. Não, não vai. Não vai de jeito nenhum. Porque a inteligência artificial ela precisa de pessoas para treiná-la. Segundo ponto. Isso vai gerar uma migração de carreira. E é uma coisa que eu achei muito interessante desse curso, é que, pela primeira vez, está se falando de uma maneira muito aberta sobre programação em Python para advogados. Tá? Inclusive, eu tinha uma opinião, hoje em dia eu tenho uma outra opinião, eu acho sim que o advogado deve fazer até uma especialização, aprender Python e fazer depois até uma especialização nisso. Por quê? Porque a gente está falando de um mercado da área jurídica que é extremamente saturado, né? Eu acho que existe até mais advogado no Brasil do que árvores na Amazônia. E olha que a Amazônia é cheia de árvores.
E eu digo isso porque eu sou advogada, digo isso com muita tranquilidade, porque eu sou advogada, eu sei os desafios de um advogado, sei os desafios de se trazer gente para dentro do escritório, né? E sei do lado penoso do advogado, tá? Inclusive das baixas remunerações que muitos advogados são submetidos. Só que tem um mercado que não está sendo explorado pelos advogados e que é um mercado extremamente rentável e lucrativo. Por quê? Enquanto na área jurídica falta emprego, enquanto na área jurídica os empregos são mal remunerados, existe na área de tecnologia 36 mil vagas a serem preenchidas. E essas 36 mil vagas a serem preenchidas podem ser preenchidas por pessoas, por advogados, que aprenderam Python, que é uma linguagem mais recente, mais simples de ser aprendida e mais veloz. A maioria das aplicações já rodam nela, né? Então, assim, as pessoas desconhecem isso. E eu acho que o meu papel como formadora de opinião é trazer essas informações para todos. Então, algo que eu vi de muito relevante e de muito disruptivo, né, nesse planejamento que está sendo feito para esse curso, é justamente essa possibilidade de abrir um novo horizonte para uma área que é muito saturada, que é a área jurídica. Eu acho que é muito importante advogados que querem ser advogados, continuarem sendo advogados. Né? Acho que é muito importante que advogados que não fazem o trabalho de advogados outorguem esse trabalho para uma máquina, porque a quantidade de gente que eu conheço que vive para preencher planilha e odeia isso. Isso é uma realidade do mercado jurídico, né? E é insano. Ler publicações, isso é insano. Não faz sentido nenhum um ser humano fazer isso, quando você tem máquinas que podem fazer isso, né? Você consegue até fazer antes, a gente mesmo faz do andamento processual, não corre nenhum risco de perder prazo. Então, assim, é desumano você fazer um trabalho que uma máquina pode fazer. Né? Então, eu vi com muitos bons olhos essa iniciativa, porque está expandindo o horizonte do advogado. Quando se fala em direito digital, muitos institutos trouxeram uma pegada mais jurídica, né, de LGPD, como ser advogado de uma startup, como fazer contratos que sejam interessantes para uma startup, que é um mercado que está crescendo muito. Mas tem um mercado do digital que pode ser aproveitado pela área jurídica, que é esse que expande o conhecimento e faz com que um advogado ele tenha condições de ir para um mercado que ele vai ganhar mais, que ele vai ser mais bem atendido e que vai gerar uma melhoria para o país, não só para a área de tecnologia, mas para o país. Eu li, acho que foi na Harvard Business Review, tem 1 ano e meio, 2 anos, uma análise que justamente falava sobre isso. O Brasil é um país onde existe ainda um acanhamento em relação a investimentos em startup, investimento em empresa, o investimento em tecnologia, justamente pelo déficit de mão de obra que tem. A China está se tornando um grande polo tecnológico porque a China não tem esse déficit, ou seja, existe uma quantidade de pessoas que estão atuando tecnologicamente muito grande, não tem cargo sobrando, né? Não tem posições de tecnologia sobrando. Aqui no Brasil a gente tem 36 mil posições abertas, enquanto isso a gente tem uma quantidade gigantesca de advogados que estão fazendo trabalhos que uma máquina pode fazer. A gente tem na área jurídica mesmo, em empresas de low-tech, a minha, que trabalha com inteligência artificial e aprendizado de máquina, a área toda de curadoria, onde o advogado ensina uma máquina a pensar. Então, assim, eu não vejo de que forma uma tecnologia substitui pessoas. Eu vejo, sim, pode redirecionar pessoas, pode abrir os horizontes dessas pessoas para outras funções, como o que eu acredito que vai acontecer. E acredito que as pessoas que estão abertas a esse curso estão buscando isso, né? Até para ter um diferencial efetivo de mercado. Ter um diferencial de mercado não é se vestir bem, ter um diferencial de mercado não é ter um bando de congresso feito, ter um diferencial de mercado não é ter um bocado de curso disso, curso daquilo, não. É você pensar fora da caixa e fazer algo diferente. Eu acho que esse caso é um caso diferente, porque ele está ensinando um advogado a programar em Python. E antes que todo mundo fique desesperado, inclusive eu vou aprender porque eu não programo uma linha, o que eu faço é o Business Core e ajudo a programar o outro, a parte lógica, principalmente. Mas o que é que eu acho relevante?
um advogado aprender Python, porque é uma linguagem simples, pelo menos é o que os meus técnicos falam, tem muita gente de Python lá na minha empresa, e é uma linguagem que um advogado consegue facilmente aprender, tá? Por quê? A gente pensa que na área de tecnologia você tem que ser um aficionado por matemática, né? Aquela conta, 1 mais 2 mais... Não é isso. Na área de tecnologia você tem que ser um aficionado por lógica. E é aí onde eu vejo um paralelo, né? Aliás, uma perpendicular entre a área jurídica e a área de tecnologia. Todas as pessoas da área jurídica, mesmo a contragosto, estudaram filosofia. Filosofia nada mais é do que o conjunto de proposições matemáticas. Ou matemática, o conjunto de proposições filosóficas. Se a gente pegar um livro de Spinoza, vai ver lá uma lógica matemática. Se a gente pegar um livro de filosofia, tá, Spinoza, enfim, outros que possa trazer à mente, vai ler lá, tem uma proposição matemática. Se tal coisa é verdade, logo tal coisa não pode ser verdade. Isso é matemática, isso é lógica matemática, né? E toda a área jurídica, todo o entendimento do direito se baseia nisso. Toda a interpretação da lei se baseia nisso. Se tal coisa não é verdade, logo tal outra coisa não pode ser. Se tal coisa é verdadeira, logo eu posso pensar de outra maneira e pensar de outra forma. E aí segue-se todo o desenvolvimento de teses jurídicas. Então, a gente acha que a tecnologia ela está dissociada do direito. Não é verdade. Para as pessoas que estudaram direito e obrigatoriamente estudaram filosofia, a tecnologia vai ter um entendimento muito, muito factível, porque você estudou filosofia, porque você entende de lógica. E tecnologia é lógica, matemática é lógica. Eu tenho um amigo que é doutor em matemática, e aí o cara é, enfim, nerd, super nerd. E eu dizer, não, porque eu sou muito ruim de matemática, tal, ele é estatístico, tal. E ele disse, não, Carla, você é uma matemática nata, porque matemática é lógica, você não está nem sabendo. Aí eu disse, nossa, que bom, né? Outro dia eu escutei, não, você é uma designer nata, você não está nem sabendo. Mas por quê? Porque eu busco conhecimentos que eu vejo no mundo, que eu vejo que podem fazer diferença para o mundo e que envolvem um grande propósito. E que possam ser, obviamente, tangibilizados e monetizados. Então, no momento em que se fala vão aprender Python. Não é aprender por aprender, isso aí seria uma extrema perda de tempo. Mas aprender porque tem um mercado todinho, com 36 mil vagas sobrando, enquanto você está aqui aprendendo, sei lá, fazendo especialização de uma área do direito que você nem se identifica tanto, mas é porque assim, né, eu quero, enfim, talvez isso faça um diferencial na minha vida. Então, o que eu defendo é isso. Tem até aqui algumas perguntas, eu acho que já falei muito, que eu falo muito, eu até tinha dito, que eu falo mais do que o Homem da Cobra, isso é muito verdade. E aí eu queria aproveitar para responder algumas perguntas. Ana colocou, excelente reflexão, o ponto é o quanto de tecnologia pretendemos implementar e para qual finalidade. Eu acho que não só o quanto de tecnologia a gente pretende implantar, tá? Porque isso o próprio mercado vai ditar. A tecnologia vai ser a implantação é grau máximo, né? Ainda que se comece no grau mínimo. Exemplo, a gente está vendo, exemplo de outro setor, tá? A gente está vendo agora uma difusão dos carros elétricos. E eu participo de um grupo, e aí estavam dizendo que fizeram opinião, e tem gente que não concorda com isso aqui. Isso já é uma verdade, uma realidade. Dono de posto devia estar fazendo um bocado de tomada agora no posto. Porque, a exemplo da Porsche, a exemplo de outros montadores, eu estou citando a Porsche, nossa, a Porsche, mas a Porsche, ela dita a regra para outras empresas, né, para outras montadoras, que vão vindo ali, vão barateando tecnologia. Então, a Porsche até 2025 não vai mais ter carro que não seja elétrico. Outras montadoras, a Tesla, a Toyota, tem data para aquilo ali, para o uso de combustível fóssil não existir mais. Então, quem tiver posto, já vá vendo elétrica, porque vai precisar de eletricidade, né? Então, a questão não é o nível de tecnologia, o ponto de tecnologia que a gente quer implementar, porque isso é infinito. Cada vez que você implementa, ele sobe a régua. A primeira vez que a gente viu um smartphone, que segundo Steve Jobs não era smart, né? Era só fone, todo mundo fazia, nossa, ninguém evolui mais aí. Aí aparece
os smartphones realmente. Nossa, ninguém evolui daí. Aparecem os gadgets, vou falar o iPad, tá, gente? Enfim, os tablets, pronto, estava esquecendo o nome geral. Quando a gente acha que, puxa vida, já não pode mais do que isso, aparecem os relógios. Né? Quando a gente acha que não pode mais do que isso, tem roupa que você faz assim e abre uma tela na sua frente. Isso já é uma realidade, tá? Isso não é uma especulação. Né? Na medicina, quando a gente acha que já viu de tudo, tomografia em tempo real, a gente já tem na China, também li a revista do MIT, que é uma revista extremamente séria, isso eu li há 1 ano e meio atrás. Estão programando um editor de gene. Você coloca lá uma injeção que vai editar um gene, por exemplo, um gene de câncer. Então, assim, não tem limite para a tecnologia, nem para o que você quer implantar de tecnologia. O mercado vai te dar esse limite, né? E, claro, se você quer estar à frente do mercado, você vai querer ser o mais high-tech possível. Né? Então, assim, eu acho que o contraponto aqui, bem legal que a Ana levantou, é voltar também, não é nem tanto quanto pretendemos implantar, mas principalmente por quê, né? Eu também não sou a favor de usar nada na vida, nem inclusive de estudar coisa que não vai fazer sentido. Eu vou estudar astrofísica. Para quê? Eu vou estudar cantonês. Ok, para quê? Né? Não vai ter sentido. Carla, então você está dizendo o que você falou. Não, eu estou dizendo que as pessoas que estão no mercado saturado, elas deveriam buscar um mercado não saturado. Ponto. Se para chegar nesse mercado não saturado, você precisa aprender uma linguagem de programação, faça isso. Né? Inclusive, tem uma vertente que fala do analfabeto digital. É uma pessoa que, digamos, não sabe usar lógicas digitais. Eu sou, em algum aspecto, uma dessas pessoas. Eu, por exemplo, eu não sei editar um vídeo do YouTube. E isso, para a próxima geração que vem aí das minhas filhas, é considerado um analfabetismo digital. Tem escolas hoje que ensinam isso. Eu não sei fazer nada de robótica. E isso é considerado um analfabetismo digital. Porque a gente vai chegar no momento que, mesmo jeito que as pessoas aprendiam datilografia, elas vão ter que programar alguma coisa, nem que seja para fazer uma migração de carreira. Então, uma das coisas que eu acho muito legal disso que está sendo proposto aqui é, além de pensar fora da caixa, abrir o horizonte para um novo mercado que existe aí, de transição, para aquelas pessoas que acham que podem ser substituídas, fazem um trabalho realmente manual que esse trabalho vai ser substituído, porque não era nem para essa pessoa estar fazendo isso, né? É um trabalho burocrático, que a pessoa não se formou para isso. Quem se forma e se torna advogado, quem se forma em direito, se torna advogado, se torna juiz, não está imaginando que vai preencher papel, preencher planilha, não. Está imaginando que vai lá, vai escrever, vai mudar o mundo, vai despachar, né? O juiz que vai fazer uma sentença muito boa, que vai mudar a vida de várias pessoas, né? Eu, durante muito tempo, toquei a operação do escritório, quando você dizia para o pessoal, você vai fazer leitura de publicação, meu Deus do céu, era melhor dizer que, você vai morrer amanhã. Era menos doloroso, né? Por quê? Porque as pessoas não veem esse lado de gestão. E realmente, hoje tem um mecanismo que você não precisa mais fazer isso, né? O quanto, eu acho que é aqui onde Ana fala, o quanto de tecnologia você está disposto, quanto de tecnologia você quer implementar. Faz sentido uma pessoa fazer isso? O quanto você pode motivar uma pessoa, e a gente entra naquele conceito de experiência total, o quanto você pode motivar uma pessoa para ela te dar uma experiência total e falar bem de você para o seu cliente, né? Ser o vendedor do teu produto, né? Então, isso eu trouxe aqui para vocês darem uma pensada. A inteligência artificial em caminhos profundos, a comissão fundamental. Sabe muito, a álgebra. O Wilson perguntou aqui, até um ponto. É importante saber, para Machine Learning, condição fundamental para saber muito álgebra linear, vetores, equações, mas tem 2 casinhas que andam antes, lógica. Porque, digamos, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente realmente precisa disso tudo aqui se a gente for programar um algoritmo. Se a gente for, por exemplo, usar um determinado aplicativo que você já tenha essa parte de álgebra, de vetores, de equações feitas, como é o caso de Watson, você não precisa saber nada disso. Você consegue fazer uma programação, você consegue usar uma tecnologia já existente e fazer aquilo funcionar da melhor maneira. Eu treinei o Watson
para entender questões jurídicas. Eu não programo uma linha de código. E as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou muito boa em contas matemáticas, em álgebra, por exemplo. Eu sou boa, mas não sou a melhor pessoa. Equações eu sou boa até, mas vetores eu odiava, né? Enfim, você termina tendo que aprender na vida, porque todo mundo estudou em algum momento da vida física, então vai ter que aprender. Mas eu acredito, e cada vez mais, quando a gente fala em inteligência artificial, que cada vez mais, até por conta dessas pessoas que vão com o Python fazer alguma diferença, que cada vez menos será necessário que essa programação seja necessariamente feita por alguém que domine álgebra, linear, vetores e equações, porque vai conseguir, através da lógica, como foi o que eu usei em Watson, e é como se usa em Python, chegar a um determinado resultado. Né? Então, eu não sei se eu talvez eu tenha não entendido o que o Wilson colocou, mas assim, dentro do que eu entendi, do que ele aqui abordou, é a maneira que eu penso, tá? Então, enfim, Python é uma linguagem de programação, depende também de bibliotecas, que naturalmente são então muito matemáticas, os próprios algoritmos. Sim, mas é uma lógica de programação em que você usa uma lógica matemática, mas não necessariamente você tem... Exato, palavra peso matemático. Isso faz parte de lógica. Isso não vai fazer parte necessariamente de álgebra, né? Então, assim, tem dois conceitos aqui que estão sendo talvez um pouco misturados. Matemática, ela não é só álgebra. Matemática não é só equação. Aquilo é a tangibilização de um conceito lógico. Matemática é lógica, antes de qualquer coisa. Se você pegar qualquer equação, a base primordial dela é uma base filosófica, é lógico-filosófica. Então, o restante é como se desenvolveu para resolver determinados problemas. Para resolver determinados problemas de cálculo de velocidade, problemas de como vai calcular determinado ângulo enfim, vai lá, de como você vai calcular um vetor, como você vai entender um dado estatístico. Isso é baseado em álgebra, né? A estatística é baseada em álgebra, mas também, antes de tudo, em lei dos grandes números, que é uma questão lógica. Então, assim, quando eu me refiro à matemática, quando eu me refiro ao conhecimento de matemática, eu estou me referindo à lógica. Quando eu falo aqui de Python, eu estou falando de lógica, né? E é uma lógica mais, talvez, menos complexa e mais acessível a um advogado, uma pessoa da área de humanas, do que a parte de machine learning que o Wilson está se referindo. Que é, por exemplo, você fazer análise de vetores para poder separar o nível de assertividade daquela inteligência, o nível de assertividade dos teus modelos preditivos, né? Então, são coisas, eu acho que são coisas um pouco distintas. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas precisam programar machine learning a partir de dados matemáticos, considerando dados de álgebra, de vetores. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando existe um mercado de 36 mil vagas abertas que a pessoa está apta a entrar se ela souber programar em Python. E em Python você necessariamente não precisa ter todos esses conhecimentos de matemática, né, que é relacionados à álgebra, essa coisa toda. No que tange à questão de pesos matemáticos, de novo, peso matemático está ligado à lógica, ele não está ligado a uma conta de álgebra, né? Ele espelha, ele dá um resultado, uma conta de álgebra, mas ele está espelhado em lógica. A pesa X, B pesa Y, como a gente vai resolver esse problema, né? Isso é lógica, isso não é matemática, né? Dentro do meu entendimento, tá? É até matemática, mas não é álgebra linear, nem vetores, nem equações. Enfim. Boa noite, excelente palestra. Gostaria de saber como está a acessibilidade das tecnologias de inteligência artificial. Então, Gustavo perguntou, gostaria de saber como é a aceitação de tecnologias de inteligência artificial na rotina do Poder Judiciário, internamente. Olha, isso é um assunto um pouco polêmico, porque as pessoas estão tratando como se na justiça cada sentença fosse feita isoladamente. Não é assim que funciona. A sentença ela tem um modelo e, quando os casos são idênticos, e isso a gente vê muito em massificados, elas são produzidas. Então, já existe esse racional. Aí o pessoal tem falado muito, não, mas o robô vai fazer sentenças. Não é que um robô vai fazer sentenças,
Ele vai tirar o trabalho operacional que hoje existe na mão de um assessor e de um juiz para tornar aquilo possível e veloz, para a gente tentar, né, fazer com que 100 milhões de processos seja um número muito menor. Hoje, se a gente pegar a quantidade de juízes que existe no país e dividir, usar até uma álgebra bem simples, e dividir a quantidade de processos pela quantidade de juiz, a gente vai ver que se o juiz dormir, acordar, trabalhar todo final de semana, 7 por 24, ele jamais conseguirá julgar os processos. Jamais. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Precisamos da velocidade, precisamos da celeridade. E aí, de novo, a gente volta para aquela questão de dado. Como eu consigo dar velocidade a 100 milhões de dados? Com inteligência artificial. Então, eu vejo até uma aceitação maior por parte da justiça a novas tecnologias, principalmente depois que conseguiu abraçar as questões virtuais mesmo, abraçar as salas virtuais, do que dos próprios advogados. Eu vejo advogado esperneando porque diz que a parte não quer ser atendida por videochamada, porque a parte não tem acesso a videochamada. Veja, todo mundo nesse país tem, no mínimo, uma linha telefônica com internet. Todo mundo. Isso é uma pesquisa, tá? A pesquisa, inclusive, é que um brasileiro tem mais ou menos 3 celulares, 3 chips. Então, todo mundo tem acesso à internet. Agora, o advogado ainda está querendo deter algo que ele não tem como deter. Ele ainda quer deter uma informação que não é dele e ele quer deter de um jeito que não é possível. Então, eu tenho visto muito mais resistência por parte dos advogados do que por parte da justiça. Eu vejo na justiça, inclusive, movimentos para aderir à inteligência artificial, para que possam, alguns problemas como esse que eu falei, de celeridade, de falta de celeridade, de falta de gestão, serem resolvidos. Então, eu não acho que... Eu acho que a inteligência artificial pode, sim, beneficiar muito o poder judicial, né, o poder judiciário, desculpa, e acho que já vem fazendo isso, tá? Pode fazer ainda mais? Pode. Por exemplo, uma tecnologia como a nossa, que é capaz de identificar um processo que já está em vias de ser encerrado, que já poderia, né, se encerrar, e a gente não faz isso, digamos, processo encerrado, processo baixado. Não, a gente vê isso antes. Tem uma improcedência que transitou em julgado. Esse processo ele já tem que tomar um rumo, né? E ele está lá, se empilhando, porque ninguém consegue ver, ninguém consegue enxergar, porque é tanto trabalho a fazer, é tanta coisa para fazer, que a pessoa não consegue ver nada, o juiz não consegue ver nada, né? Hoje, pouquíssimas varas e pouquíssimos gabinetes têm uma ordem de gestão do que deve ser julgado antes. Na verdade, isso vai acontecendo, vai chegando, vamos, porque tem que baixar o número, tem que bater meta do CNJ. Pouca gente sabe que o CNJ tem meta para os juízes e eles precisam bater essas metas, né? Eu escuto muito falar, não, porque o juiz pode deixar que a vida... Não, o juiz ele precisa bater meta. O CNJ é muito criterioso em relação a isso. Estatísticas são produzidas todos os anos, né? Então, assim, mais uma vez, quanto mais inteligência artificial, quanto mais tecnologia e inovação a gente trouxer para o judiciário, maior será o impacto social. Porque toda vez que eu demoro para julgar um processo, toda vez que eu demoro para... que aquele processo demora mais na justiça, alguém está deixando de receber justiça. Então, a pessoa lá que não tem um advogado que esteja lá o tempo todo, ou a pessoa que não está na fila de prioridade, ela não será atendida. E isso gera um impacto social muito ruim, porque o acesso da justiça é uma das premissas da democracia, né? Da liberdade. Então, eu acredito sim que o judiciário pode se beneficiar ainda mais do que já se beneficia. Não vamos esquecer que é o judiciário que tem impulsionado o mundo jurídico para o digital. Esse movimento começou lá em 2000, quando a Justiça do Trabalho implantou o primeiro sistema, ainda muito acanhadamente, mas o primeiro sistema que informava os andamentos judiciais. Então, eu acho que o judiciário ele tem tentado, e muitas vezes com muito êxito, estar à frente do tempo. O que eu acho é que os advogados deveriam provocar e aceitar mais isso, para que todo mundo possa construir. Eu estava, antes de começar conversando com o Emerson, existe uma diferença muito grande em relação a isso, ao conhecimento do mundo jurídico para o mundo tecnológico. No mundo jurídico, as pessoas, a mentalidade é que, eu já sei de alguma coisa, eu não posso passar para ninguém, porque vai que alguém sabe mais do que eu, ou eu não vou deixar que outra pessoa saiba mais do que eu, porque eu vou perder a competitividade. Isso não é verdade em absoluto. E quando a gente chega na área tecnológica, existe uma disrupção desse raciocínio. Na área tecnológica, as pessoas compartilham, as pessoas se integram mais, as pessoas querem
gerar novos conhecimentos a partir do compartilhamento que já existiu e a partir dali se desenvolverem. Então, essa mentalidade tem que mudar. E eu acho que o judiciário está seguindo este movimento. Acho que alguns escritórios que estão adiante do mercado estão seguindo esse movimento, porque começaram a adotar práticas de gestão eficiente, começaram a adotar tecnologias disruptivas, e isso chega na ponta para o cliente dele, né? E chega com excelente resultado. Rapidinho, gente, porque eu estou lendo aqui, eu sou meio cegueta. Isso. Ana, foi obrigada a se tornar um youtuber. É isso. A gente agora, com a pandemia, ou você vai ser um youtuber, porque senão não dá para editar as aulas, ou a aula vai ficar muito ruim, pouquíssimo interessante, né? Você não vai conseguir fazer uma disrupção. A área de educação, inclusive, ela vai ser extremamente afetada. A gente não tem nenhuma pontinha do que vai acontecer. Porque a ideia, inclusive, já existe uma escola, assim, que você, através de gamificação, você entra no mundo virtual e vai acontecendo ali a aula com os interesses direcionados para aquele aluno dentro do nível que ele está. Então, a área da educação, ela vai ser completamente diferente nos próximos 20 anos. De novo, Ana se adaptou aqui rapidão, já foi lá para o YouTube. Tem outras coisas que eu tenho certeza que ela já vai começar a procurar para estar à frente do mercado. Fernanda, interessantíssimo. Como seria a leitura de um processo em 6 segundos, no sentido das estratégias de defesa, etc. Então, Fernanda, quando a gente faz lá uma leitura em 6 segundos, as coisas, no modelo geral da gente, tá? Que a pessoa pode contratar um modelo especializado para ela, um modelo de norma especializado para ela. A norma é como a gente chama a nossa inteligência artificial, que é embarcada em tecnologia de voz. A gente faz a análise desse processo e a gente identifica os casos que estão encerrados ou aptos a encerramento. A gente identifica bloqueios judiciais, que desde o andamento judicial, o que dá tempo, tem 48 horas aí para poder trocar a garantia, o que, obviamente, na área jurídica, isso é relevantíssimo, porque as empresas, com todo perdão da informalidade, os bloqueios judicial é barata voadora, né, dentro da área financeira. E os escritórios sabem disso, ou os setores financeiros sabem do financeiro, os setores jurídicos sabem disso, do financeiro para dentro. Então, assim, o jurídico ainda fica desmoralizado, porque como assim eu recebi a informação antes de você? Quando você deveria me informar. E aí, com essa dinâmica que a gente trabalha, que é desde o andamento processual, a gente consegue identificar esses eventos e já agendar para o destinatário. Então, audiência, processo que está apto a ser encerrado, por que motivo, ou seja, em procedência que tem trânsito, uma procedência em parte que tem trânsito, um acordo que já foi homologado, já pode ser baixado, e aí segue. A gente consegue encontrar os alvarás, já com os documentos, porque tudo isso que eu estou falando é com os documentos já acoplados, né? Então, não é uma movimentação, é os documentos já acoplados referentes ao que está sendo indicado. Deixa eu ver o que mais... Indicação de bloqueio, já falei aqui. Indicação de agendamentos que vão sair dali. Isso é feito dentro de uma dinâmica de inteligência artificial e de aprendizado. Então, Naina, não seria interessante... eu não sei qual é a tua formação. Fazer uma pós-graduação em lógica, então, né? Não. Se você for da área jurídica, você já sabe de lógica, porque você estudou filosofia. Eu não sei a tua formação. Então, fica um pouco difícil de dizer. Eu não acho que tem que fazer uma pós-graduação em lógica, não. Quem estudou filosofia, quem gosta de filosofia, a maioria dos advogados, até porque isso é uma base da argumentação, né? Entende de lógica, porque gosta de filosofia e estuda filosofia, porque senão dificilmente vai conseguir argumentar. Tem lá o livro Arte de Ter Razão, de Arthur Schopenhauer, que é lógica pura, né? E eu acredito que pelo menos a maioria das pessoas que sejam advogados já tenham lido, juízes já leram, né? Até para entender quando aquilo ali faz sentido ou não, quando algum estratagema está sendo usado de maneira equivocada, ou de maneira para beneficiar quando a parte não tem direito. Então, assim, quem estuda filosofia e área jurídica estuda, não tem que fazer pós-graduação em lógica, não, tá? Inclusive, eu nem sei se existe uma pós-graduação em lógica, eu acho que seria em matemática mesmo, para aprender lógica. Quem não tenha estudado filosofia.
Subsidiária essa reflexão de responsabilidade também tecnológico. Então, quando a gente fala em pane tecnológica, de novo, eu vejo isso muito como uma forma de negar o que acontece. Se a gente falar em pane tecnológica, hoje, por exemplo, tivemos uma pane ano passado tecnológica no STJ. Isso quer dizer que se o STJ adotasse, por exemplo, uma nuvem, possivelmente não teria sido alvo do que aconteceu, né? Da retenção do dado. A gente teve um caso aqui no TRF5, em 2019, teve uma goteira. E aí o sistema ficou inviável durante 15 dias. As pessoas, ficou tudo suspenso durante 15 dias. Então, e ali circulava INSS, ou seja, um bocado de velhinho ficou sem receber seu direito. Então, essas panes tecnológicas, elas são cada vez menos frequentes, quanto maior o nível tecnológico, né? Então, a gente termina tendo panes tecnológicas quando você está alojado numa nuvem que não é uma nuvem segura, quando você está alojado numa nuvem que não é uma nuvem boa. Por exemplo, a gente trabalha com a nuvem da IBM, com níveis de segurança até mais profundos, com outras camadas de segurança. A gente trabalha com ferramentas da IBM, com várias camadas também de segurança. A gente tem os nossos próprios algoritmos, que são desenvolvidos em nuvem com alta camada de segurança. Então, assim, eu não acredito muito em pane tecnológica, porque a gente imaginar isso é a gente imaginar uma falta de energia. Pode acontecer, é pontual, mas você não imagina que vai ter uma pane de energia, sei lá, um apagão durante um mês, né? Um ano. Isso é até 2 dias, um dia já é proibido. Então, assim, quando a gente fala em pane tecnológica, vamos lembrar o que já existe no mundo hoje. Pode faltar energia? Pode. Mas nem por isso a gente deixa de comprar uma geladeira, porque pode faltar energia. Pode faltar energia? Pode, mas nem por isso a gente deixa de comprar uma televisão, porque a gente sabe que o custo-benefício, a falta comparando a falta com o benefício, eu sei que vai faltar muito menos vezes do que o benefício de ver uma televisão, assistir uma televisão. Mesmo com internet. O meu sinal pode cair? Pode cair, mas nem por isso a pessoa deixou de ter internet, porque pode ter uma pane no sinal. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. As panes tecnológicas podem existir. E quando a gente fala tecnologia, todo mundo está associando muito a inteligência artificial, a nuvem, a aprendizado de máquina. Tem outras tecnologias. A eletricidade é tecnologia, o cabeamento para acesso à internet é tecnologia, um carro andar é tecnologia, e essas coisas. Tudo que é tecnológico pode dar uma pane. O carro pode parar no meio da rua, né? Mas por isso a gente deixou de usar um carro. É isso que eu queria. Acho muito importante, Ana, ter trazido isso para reflexão, porque às vezes a gente tem um receio, um medo da tecnologia, como se a gente não tivesse tecnologia. A gente tem, né? A gente tem tecnologias progressivas. Eu sou da época que a gente tinha lâmpada fosforescente. A gente evoluiu, tem LED. E hoje todo mundo só quer ter LED, porque é mais econômica e porque não fica poltergeist na hora que liga, né? Ela é eficiente. Então, assim, essas questões vão existir cada vez mais. Ninguém hoje deixa de comprar uma lâmpada porque pode faltar energia. Isso é tecnologia. Imagina que na época do lampião, quando se acendia os lampiões, todo mundo devia pensar, não, Deus me livre se der uma pane na eletricidade. Mas não lembravam que dava pane, dava incêndio, né? As pessoas se queimavam, acabava o querosene, né? Causava fumaça, hoje até é difícil de imaginar. Imagina uma cidade toda iluminada por candeeiro. Hoje até ideologicamente, contra a racionalidade do mundo de proteção, né? Então, a gente tem que considerar essas panes tecnológicas como eventos que podem acontecer de qualquer tecnologia, desde da eletricidade até um carro, até a internet, e não necessariamente, não, estou em nuvem. Inclusive porque, num caso de pane tecnológica, vocês estando em nuvem, você está muito mais resguardado. Porque, veja, a IBM, ela vive disso. A AWS, ela vive disso. Eles têm os meios de mitigar esse tipo de risco de pane, né? Muito maior o que eles usam, o arcabouço que eles usam, é muito maior do que o que a gente pode usar dentro de casa, né? Dentro da CPU, dentro do nosso computador. Porque eles vivem para isso. Né? Então, esse risco de pane, quanto maior o nível tecnológico, menor o risco de pane. Mas achei muito boa a reflexão.
Boa noite, questão de inteligência. Então, Vicky trouxe aqui um negócio bem legal. A questão da inteligência artificial no mundo jurídico poderia influenciar nos valores dos honorários advocatícios devido a um investimento considerável ou não mudaria nada nesse âmbito? Então, Vicky, a gente tem um mercado na área jurídica, um mercado advocatício, que hoje, ele, principalmente quando a gente fala de massificados, ele hoje está com um ticket cada vez mais baixo, ou seja, talvez porque os advogados não façam muita conta, porque não entender gestão, aí não é filosofia mais não, tá, gente? Não é lógica não, é gestão mesmo. Não conseguem medir de maneira eficiente o quanto ganha e o quanto sai. E aí o que acontece é que as pessoas estão pegando cada vez mais processos, aumentando cada vez mais suas equipes, e o processo cada vez pegando mais barato, porque ficou um mercado canibal. E cada vez mais os honorários diminuem, porque, de novo, a gente tem um excesso de oferta de mão de obra, para uma quantidade muito pequena de trabalho, mesmo em massificados, né? E aí cria-se o seguinte: poxa, se eu tenho muita mão de obra, eu pago todo mundo muito pouco, ou seja, os honorários caem muito, eu consigo contratar um bocado de gente para tentar substituir a tecnologia. Eu não consigo, mas eu tento, né? E isso vai fazendo com que as pessoas cada vez ganhem menos, cada vez consigam chegar nos resultados necessários cada vez menos, o que faz achatar cada vez mais o valor que será pago numa pasta. Então, é o cachorro atrás do rabo. Então, eu acho, sim, que pode influenciar honorários advocatícios, porque o advogado, quando pagar pela tecnologia, ele vai começar a dizer, veja, eu lhe dou um resultado, agora isso tem um custo. Né? Eu lhe dou um resultado melhor, maior e mais rápido do que o outro colega que não tem tecnologia. Mas isso tem um custo. Então, isso, obviamente, vai fazer com que os advogados sejam mais bem remunerados. Porque eles vão também conseguir fazer uma conta matemática, que ele não precisa fazer a conta, né? Porque um sistema eficiente faz por ele. No nosso caso, por exemplo, ele vai fazer uma conta, vai estar lá no sistema uma conta dizendo, entrou isso, saiu isso. Você economizou tanto, ou você gastou mais tanto. Então, aonde você precisa mexer para gerir? O teu advogado performou isso, o outro performou aquilo. Quem está performando melhor, e para o pior vir para cima, para o melhor, para poder se ganhar mais dinheiro. É assim que as coisas são no final do dia. Um escritório, ele vive de honorários. Uma empresa vive de dinheiro. Enquanto um advogado ou um escritório de advocacia não entender que isso é uma conta matemática simples, né, e nós advogados, a gente não precisa de uma álgebra avançada para entender, mais ou menos, até porque a gente calcula até percentual. Enquanto isso não ficar claro e muito bem entendido, os escritórios não vão medir performance, aí vão pegando qualquer coisa. Pasta R$15, eu quero. Mas são 1.000 pastas. Eu quero 15 mil por mês. Não dá para tocar com 15 mil uma operação para 1.000 pastas. Não dá. E só quem nunca tocou é que acha que dá. Não dá. Não, mas vou pegar 100 mil. Não dá por esse preço. Mas eu conheço escritórios que estão oferecendo esse valor, o trabalho. E aí tem um bocado de advogado trabalhando lá. Meu escritório é o maior, porque eu tenho um maior número de pessoas. E sabe-se lá como essas pessoas são remuneradas e quantas horas elas trabalham por dia. Que é outro benefício da tecnologia. Quanto maior o nível tecnológico, mais humana será a carga horária. Porque você não vai precisar ficar 8, nem 10, nem 12 horas trabalhando. Com esse advogado que trabalha 14. Inclusive aos domingos, sábados e domingos. E ele não é o dono do escritório, não. Ele é funcionário, tá? Então, não é uma questão de que o empreendedor, ele trabalha infinito. Mas eu não estou falando disso, não. Estou falando de gente que trabalha para outras pessoas. Então, assim, com a tecnologia, a tendência, no meu entendimento, é que os valores dos honorários cresçam, porque como você vai fazer um investimento tecnológico e esse investimento precisa acontecer para você estar à frente do mercado, você também vai entender que, matematicamente, não dá para trabalhar com esse tipo de cliente porque ele não traz rentabilidade, ele só traz custo. E isso vai fazer, esse cliente precisa ser atendido, né? Vai fazer com que isso, a médio prazo, ele aumente o valor dos honorários. E aí a gente tem uma competição mais justa e algo mais razoável, né? Onde todo mundo possa trabalhar e tenha resultados melhores. Que também é outra coisa, quando a gente fala em tecnologia, o trabalho que hoje as pessoas fazem dentro dos escritórios pode ser substituído por tecnologia, quando a gente fala em algumas coisas de gestão, e essas pessoas realocadas para fazer o que elas sabem, escrever bem, pesquisar, despachar. O pessoal que trabalha no Poder Judiciário sabe. Quantos advogados vão despachar? Quase nenhum.
Os que vão, eles sabem pelos nomes, porque são poucos. Porque não dá tempo, você está lá, preenchendo planilha, correndo, faz como pode. Você demora 2 horas para fazer o que uma máquina faz em 6 segundos, entendeu? Detalhe, você demora 2 horas para fazer o que a máquina faz em 6 segundos, só que você só vai fazer aquilo de novo dali a 2 meses. A máquina faz da base toda a cada 6 segundos. A cada 6 segundos. Então, de novo, tem que se aliar, não é para competir. Né? Então, eu acho que vai mudar sim. Eu acho que muda sim nesse âmbito. E eu acho que muda para melhor em relação aos honorários, porque eu acho que vai acontecer desse jeito. Pensando que o melhor seria buscar uma especialização em lógica, Naina. Não, Naina. De novo, eu não sei qual é a tua formação. Métodos alternativos de solução em vez de automação. Naina, olha, eu não... eu apliquei metodologia ágil. Eu não acredito em nenhum modelo eficiente que não adote automação. Não acredito. Na verdade, eu não acredito em nenhum modelo eficiente que adote só automação. Porque a gente está vivendo num mundo que a inteligência artificial, que é muito mais do que uma automação, vai prevalecer. Vejam, algumas pessoas já têm Alexa. Algumas pessoas têm uma casa inteligente. A gente tem celular. Entendeu? Então, eu não acredito que existam métodos alternativos à automação. Dizer isso seria dizer que a gente, eu sei que tem pessoas que viram um charme de novo coar café, mas seria dizer que a gente não vai mais vai ter que fazer café. A gente não vai ter mais fogão, vai fazer um forno a lenha. A gente não vai ter mais fogão que liga com eletricidade, vai ser um fósforo. Né? A gente não vai ter mais máquina de lavar roupa, porque está automatizando. O que eu acho que, de novo, é o que eu falei um pouco antes, as pessoas estão considerando um conceito de automação e um conceito de tecnologia como se a gente vivesse num mundo não tecnológico. A gente já vive, gente, a gente tem luz elétrica, a gente tem gás encanado, ou quando não é encanado, tem botijão de gás, a gente tem água encanada, não todos, infelizmente, a gente vive num mundo muito dispário, e justamente porque a gente não consegue distribuir o máximo de tecnologia possível, porque as pessoas têm a versão que a gente não consegue chegar onde precisa, né? Que a tecnologia é esse caminho. A gente tem chip de celular, tudo isso é tecnologia, tudo isso automatizou alguma coisa, algum fluxo que antes, e mais, trouxe tecnologia em cima dessa automação. É por isso que eu acredito. Não só a gente vai ter mais automação, como a gente vai ter inteligência em cima dessa automação. E eu não vejo nenhum método alternativo a isso, porque não tem como, na era dos dados, você ler dados se você não tiver inteligência artificial. Você tem que ter muito mais do que automação. E aí, enfim, considero até como meio alternativo inteligência artificial a uma automação. Que, na verdade, não seria um meio alternativo, seria uma camada de análise mais profunda. Eita, tem dois, Gustavo, eu também acho, eu estava vendo outra, não estava vendo só essa. Wilson, eu não conheço Valentina, tá? Eu até tenho uma sobrinha Valentina, mas eu não conheço esse robô do trabalhador, tá? Eu vou até, obrigada pela dica, eu vou dar uma pesquisada, eu gosto de pesquisar tudo que tem de novo. Então, se ela perder uma causa, eu imagino que ela seja para reclamante. Se for para reclamante, tem uma pegadinha aqui, judicial, uma pegadinha de lei, tá? Reclamante não paga custas. Então, assim, se for de reclamante e ela disser que perde uma causa e paga custa, não vai pagar nada, porque não paga, né? Não paga custas. Reclamante não paga custas, a não ser que ele esteja litigando de má fé. E aí, assim, se isso aqui for prometido e for para o trabalhador, isso aqui tem uma pegadinha no discurso de venda, porque reclamante não paga custas. Eu digo, a minha primeira especialização em direito foi em direito do trabalho, tá, gente? Por isso que eu tenho segurança em falar. E houve a mudança da regra de custas para trabalhista, mas só nesses casos de má-fé, ou que tenha perda recíproca. Gustavo, você não imagina. Ana, eu acredito tão difícil que é, porque para mim é muito difícil. Gente, deixa eu esclarecer uma coisa, tá? Eu sou uma pessoa que até muito pouco tempo eu tinha dificuldade em anexar um e-mail, botar um anexo no e-mail. E foi essa dificuldade que eu peguei para transformar num sistema, numa vantagem competitiva. Por ter dificuldade com tecnologia, é que eu construí um sistema que é simples de usar.
por achar difícil entrar no PJE, no SAGE, no Projude, é que eu criei um sistema que faz isso. Ele faz isso, traz informação em linha do tempo. Então, não é porque eu conheço e uso bem a tecnologia, não. É justamente porque eu uso mal a tecnologia e não conheço tudo de tecnologia, é que eu fiz algo que é simples, que é fácil de usar, que ajuda pessoas, que dá mais acesso à justiça. Né? Então, assim, e é difícil a gente quebrar esse mindset. Porque, por exemplo, eu não sabendo entrar no PJE, é muito mais fácil dizer, poxa, não sei entrar no PJE, coitada de mim, que droga. Do que eu dizer, poxa, eu vou fazer uma coisa melhor, eu vou conseguir fazer isso de um jeito mais simples. Ir lá e fazer, entendeu? Então, eu acho que tem muito disso, da gente, como Ana, atravessar a dificuldade, abrir uma maneira de pensar, não resistir à mudança e se adaptar, entendeu? Eu acho que isso é o que é para onde a gente caminha agora. Deixa eu ver aqui, que tem várias no Questions. Boa noite, Carla, palestrando A incrível. gente está indo, Carla, agora para a nossa fase final aqui do nosso evento. Isso. Se vocês têm alguma pergunta ainda pendente, mas já, daqui a pouco já vai cansar aí de tantas questões que são infinitas, né? Justamente porque é um momento de muita transição, em que, Isso. em regra, não todo mundo, mas em regra, o pessoal do direito tem um pouco de dificuldade com tecnologia, assim, talvez não o pessoal dessa nova geração que já nasce tecnológica, né? Mas, enfim, tradicionalmente, nós do direito não somos os mais dispostos aí às inovações, como você mesmo colocou. Então, nós temos aí mais uns 10 minutinhos no máximo e temos que encerrar. Tá, tem aqui uma pergunta que eu achei bem legal, que fala dessas 30 mil vagas. Inicialmente agradeço, questiono por ignorância em relação a esse mercado de 30 mil vagas. Então, nesse mercado, Jéssica, de 36 mil vagas, uma pessoa que saiba Python, ela é uma pessoa muito valiosa, entendeu? Porque tem muita vaga e tem pouca gente. Então, no mercado que é o contrário do mercado jurídico, né? E você aprender a programar em Python não é algo tão difícil quanto você aprender uma outra linguagem. E hoje, o mundo está se caminhando para girar em Python. A mineração de dados, ela gira em Python, né? Não totalmente, mas muita coisa dela gira em Python. Então, assim, vale a pena aprender. Construção de softwares jurídicos por advogados. As funções são abrangidas. Construção de softwares por advogados, a própria atuação da advocacia. Eu sou daquela ideia, tá? Que se tem uma coisa pronta, eu uso o que está pronto. Então, se na época que eu precisei já existisse o COI, eu teria contratado o COI. Eu não teria feito uma tecnologia, até porque isso tem um tempo de aprendizado. Gasta-se muito, tem um investimento muito alto, né? Então, financeiro, um investimento muito alto de tempo. Você tem que ter uma disponibilidade muito grande de tempo e de dinheiro para poder investir dentro de uma tecnologia. Então, eu sou daquela, né? Antes de eu fazer o COI, eu pesquisei muito o mercado para ver se tinha o que eu queria, porque se tivesse, eu tinha contratado, era mais barato, era mais simples, era mais rápido, era só aprender a usar. Eu não tinha que pensar de um outro jeito, pensar de como eu iria fazer, pensar a lógica do negócio, que ele já estava lá, era só usar. Então, entre a construção de um software ou a atuação da advocacia junto à tecnologia, embora eu seja muito interessada nessa pergunta, eu me contrataria, entendeu? Ao invés de eu fazer um outro COI. Enfim, eu acho que são essas as últimas perguntas. Quem tiver, gente, alguma pergunta extra que queira passar, enfim, eu tenho minhas redes lá, eu tenho no Instagram, que é Carla_Capela, Carla com K. Tem a própria rede do COI, que é COI Law Intelligence, e tem a minha do LinkedIn, que é Carla Capela Moraes. E, enfim, se vocês quiserem mandar direct, eu sou super aberta. Eu adoro trocar conhecimento, adorei esse negócio de Valentina, vou até olhar. Eu gosto muito de trocar conhecimento, de aprender mais, sempre que eu posso aprender, tanto melhor para mim. Então, se vocês precisarem, quiserem entrar em contato, eu estou totalmente disponível para esclarecer alguma dúvida ou responder alguma pergunta que eu não tenha conseguido responder. Perfeito. Muito obrigado, então, Carla, pela tua participação nesse pontapé inicial aqui
dessa nova fase, em 2021, do Instituto Bacelar. Eu convido todos o pessoal que está aqui também, a se quiser saber um pouco mais do curso, da íntegra do curso, de todos os módulos que são diferentes, né? A Carla reforçou muito a questão da programação, mas que é um módulo, que é o maior módulo do curso, mas temos outros temas também interessantes dentro da nossa programação do curso de especialização. Pode só ir lá no site, no Bacelar online, e fazer o cadastro, né, pedir uma reunião, uma entrevista, a gente conversa, eu converso, explico o curso, como é que é a metodologia que a gente vai utilizar, as possibilidades, e a gente pode ter uma conversa tranquilo comigo ou com qualquer outro integrante da equipe de coordenação, para que a gente possa, enfim, caminhar, dar esse, como a gente fala no curso, dar esse salto, desse mundo anterior para esse novo mundo que é dinâmico, que a gente não sabe ainda como é. Na realidade, o fato é que a gente está aprendendo algo que está em constante transformação. Muito do que a gente aprendia na faculdade de Direito era aprender algo consolidado, algo que já estava lá há anos, décadas, né? Agora, não. Quando a gente fala em aprender direito digital, a gente está falando de aprender algo que está em constante construção e que é aprender a raciocinar, a trabalhar com o direito numa areia movediça, num ambiente estável, mas cuja instabilidade é inovadora, ela é produtiva, ela traz muitas consequências positivas. Claro que sempre pode ter as consequências negativas da tecnologia, por óbvio, mas essas também têm que ser estudadas, porque nós, no mundo do direito, estamos aí, inclusive, para isso, para indicar responsabilidades, para indicar procedimentos de cautela, para regular, inclusive, esse mundo tecnológico, embora isso seja muito difícil. Mas alguém vai ter que fazer isso. Então, tem muito pouca gente apta a fazer isso. Essa é a realidade. Mesmo dentro do mundo do direito tradicional, que é saturado, já tem muita gente, o fato é que esse pessoal não consegue lidar com a questão tecnológica. E aí você abre vagas dentro do mundo do direito, né? Justamente para pessoas competentes, que tenham a competência de trabalhar com smart contracts, com blockchain, ou enfim, com as novas possibilidades de inteligência artificial que estão vindo e que vão vir. O Poder Judiciário já está adotando. O CNJ já está regulando a matéria, o Tribunal de Contas está trabalhando com inovações nessa seara. Então, o Poder Judiciário vai adotar a inteligência artificial, eu não tenho dúvida disso, né? Já estão trabalhando, já tem regulamentação para esse trabalho. Então, é inexorável. E vários escritórios, começando, claro, para os escritórios que trabalham com uma perspectiva mais massificada, mas a gente não sabe o limite. A gente não tem ainda noção do limite, até onde isso possa ir. Então, a gente tem que estar preparado para esse novo mundo. É isso que o Instituto Bacelar, que a gente está tentando fazer. É trazer um curso que justamente viesse fazer uma preparação diferente. É uma aposta, ainda será a primeira turma, né? Nós vamos ter que ter muito feedback dos alunos ainda para a gente saber onde a gente errou, onde a gente acertou, para a gente ir consertando o curso e melhorando, né? E vendo o que mais interessa as pessoas, o que não interessa tanto, mas não tenho dúvida que essa mudança para o mundo digital, ela é muito interessante, ela nos renova também, né? Então, a gente consegue, né, ter uma perspectiva positiva que antes a gente não tinha. Com todas as dificuldades, num momento muito complicado que eu sei que o país está vivendo, eu acho que ainda essa nos dá mais esperança. Eu vejo a tecnologia como algo que nos dá mais esperança, mesmo com todos os problemas que ela pode gerar, e particularmente para nós, o mundo do direito, que sempre está correndo atrás para tentar regular e entender esse processo. Então, Carla, muito obrigado a sua presença, muito obrigado a presença de todos que estiveram aqui na sessão, e eu convido a todo mundo lá a marcar uma entrevista comigo para a gente conversar um pouco mais a respeito do nosso curso, ou entrar lá no site, ver os módulos, nossa equipe de professores que está fantástica. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas a gente escolheu a dedo os nossos professores, todos estão muito empolgados aí para começar o curso. Muito obrigado, então, até a próxima. Emerson, obrigada a você e parabéns pelo pioneirismo do Instituto, porque realmente é algo que vocês estão fazendo e vai mudar o mercado. Então, parabéns. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.